Ondas eletromagnéticas, ondas cerebrais, ondas eletromagnéticas, encefalograma, eletroencefalograma. Ué, tem atividade elétrica no cérebro? Claro que tem atividade elétrica no cérebro. Cafezinho. As ondas eletromagnéticas são medidas em hertz. É a medida da oscilação de uma onda. No caso aqui que a gente está falando das ondas cerebrais. Eu vou esticar até as ondas utilizadas no dia a dia. As ondas cerebrais começam com a onda delta. A delta, a oscilação dela, a frequência da onda é quantas oscilações elas têm por um segundo, que é medido em hertz. A onda delta é aquela quando você está dormindo, sono profundo. É de 0,5, 0,5 quer dizer metade de 1, né? Até 4. 0,5 até 4 Hz é a oscilação, a frequência da onda delta. Isso quer dizer que o teu cérebro, quando você está dormindo profundo, ele vibra, ele oscila em uma velocidade 4, né? 0,5 a 4 por segundo. É a oscilação. Depois da delta vem a teta. A teta, ela fica em torno de 4 até 8. Quer dizer que depois da delta, que é o sono profundo, você passa para a teta, que é de 4 a 8 Hz. Ou seja, então a teta é mais ou menos acordando. Tipo a hora que você acorda assim, que você está meio abobado, digamos assim, você está em onda teta. E o interessante é que a onda teta é usada atualmente para você fazer sessões de hipnoterapia. Então, o hipnoterapeuta, ele faz com que você relaxe o teu cérebro, né? Um estado relaxado, quase meio sonolento, que você fica. Aí você consegue atingir essa frequência de onda de 4 a 8 Hz. E aí dá para trabalhar bem com a hipnose, com a hipnoterapia, principalmente para melhorar alguns traumas que você possa ter tido. Depois da onda teta, aí a gente tem a onda alfa. A onda alfa já é um pouquinho mais alta do que a teta. A onda alfa, ela está entre 8 e 13 Hz. Aqui já é uma pessoa acordada, mas ali meio que relaxado, em estado de meditação, mais lenta. O teu cérebro está oscilando, ele está vibrando mais lentamente. Depois vem a onda beta, que está entre 13 e 30 Hz. Esse estado de oscilação de onda cerebral é tipo o que estamos fazendo no dia a dia, quando a gente está concentrado nos afazeres, você está fazendo um exercício físico, ou você está fazendo um serviço que exige atenção, você está dirigindo, operando uma máquina, aí você está em estado de alerta, né? Você precisa, e o cérebro ele produz ondas mais, digamos que com mais frequência. É isso mesmo, a frequência é isso, a onda é produzida com mais frequência. Por isso você tem, nesse caso, de 13 a 30 ondas, oscilações por segundo. Essa é que é a medida do Hertz. E isso aí já demonstra que nós somos um circuito elétrico, né? Agora, o interessante é que ondas eletromagnéticas, elas são usadas hoje em dia para muita coisa. Você conhece, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas de transmissão de áudio. Isso mesmo. Você tem a rádio transmitindo o áudio, a música, que seja esse microfone transmitindo
o que eu estou falando, o circuito vai pegar essa vibração desse áudio, né, dessa voz que eu estou falando, e vai transformar ela, colocar ele em uma faixa de frequência adequada para você pegar lá do outro lado do rádio. Estou falando de ondas de rádio, tá? A onda de televisão é um pouquinho mais alta ainda do que as ondas de rádio. As ondas de rádio têm uma frequência bem elevada, que dependendo se for ondas curtas ou se for um FM, que é uma frequência modulada, aí vai variar a questão das ondas. Mas você tem frequência, por exemplo, de 400 Hz até 1100 Hz. Estou falando aqui não em números exatos. O FM, você sabe, o FM ele compreende cerca de 70, 90, 87 MHz até 107 MHz ou 108 MHz, não me lembro do que é direito. Então, vamos lá, olha só, quanto mais você vai subindo a oscilação das ondas, mais significa que ela está vibrando por segundo. Quando você tem hertz, no caso do cérebro e das ondas curtas, é interessante. Passou de 1000 Hz, aí pessoal, já é kilohertz. K é 1000. Aí se passar para 1 milhão a oscilação, aí já é megahertz. E se passar para 1 bilhão, aí já é gigahertz. Por exemplo, a internet que a gente usa no dia a dia, a gente usa uma faixa de 2,4 gigahertz para transmitir o que você está vendo aí agora, para transmitir os dados que você está vendo aí agora, que é áudio junto com imagem e por aí vai. Agora o 5G é 5 gigahertz. É uma faixa também que está compreendida aí para transmissão com mais velocidade ainda desses dados. Mas tudo isso é onda eletromagnética. Tudo isso é medido em frequência e a medida da frequência é o hertz. E a gente começou aqui agora com o cérebro, com pouquíssimas oscilações por segundo. No caso da onda delta, 4 oscilações por segundo a frequência. No caso da maior onda cerebral, que eu não falei aqui, mas que pode ser a gama, ela vai de 30 Hz até 70 Hz. Olha a frequência dessa onda eletromagnética comparada com a frequência que nós temos na internet, que é 2,4 GHz. Ou seja, as ondas elas conseguem transportar informações? Claro que sim, senão você não estaria usando o seu celular. Então, o que acontece? Nós temos todas essas possibilidades. Agora, será que se o nosso cérebro ele conseguisse atingir uma frequência vibracional de 2,4 GHz, que é a frequência do Wi-Fi, será que a gente conseguiria captar no nosso cérebro tudo isso que você está vendo aí na sua tela, aí no seu computador ou no seu smartphone? Fica aí a pergunta para você decifrar.